Olá, estamos iniciando o nosso primeiro módulo da supervisão de luto, perdas e processos autodestrutivos. E nós vamos começar falando sobre luto, uma visão freudiana. Em 1914, Freud, ele fez alguns relatos sobre luto e melancolia. Esses relatos eles foram publicados em 1917. E são relatos onde ele coloca, algumas observações suas clínicas sobre esses dois processos psíquicos que se reformulam de maneira diferentes um do outro. E são muito interessantes da gente estar estudando a diferença entre um e outro. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a parte do luto primeiro, tá bom? Então, o que é luto para o Freud? Para o Freud, o luto ele é uma reação natural, tá? É um processo natural que qualquer ser humano passa diante de uma perda, tá? E essa perda, ela pode ser uma perda não só por morte, mas também por emprego, por posição social, por um projeto que não se cumpriu. Ou seja, quando o sujeito perde algo que é muito importante para ele, tá certo? Então, sendo um processo muito doloroso, exigindo muitas mudanças da forma de viver, mesmo assim, o luto ele não é considerado uma doença para o Freud, tá certo? Algo patológico. Ele não é por si só um problema médico. É um processo psíquico esperado e, na maioria das vezes, ele é superado com o tempo. Então, como eu falei anteriormente, o luto, ele não é só por morte. Ele pode ser por divórcio, perda de emprego, desistência, perda financeira, frustração de planos, perda de posição social. Então, isso tudo pode acarretar, o sofrimento diferenciado para cada pessoa. Perder faz parte da vida. A questão é como cada um de nós vamos lidar com essas perdas e também qual era o tipo de vínculo que você tinha com o objeto perdido. Então, isso vai fazer muita diferença na vida de cada um. E Freud, ele vai nos explicar que nós investimos libido, ou seja, investimos energia no objeto que a gente ama. E quando a gente perde esse objeto, essa energia, ela fica sem destino. Então, o trabalho de luto é justamente isso. É ele conseguir desligar essa energia do objeto que foi perdido a um novo objeto ou um novo vínculo, uma nova relação, um novo projeto, um novo sentido para a vida. Só que isso não significa que você vai esquecer o objeto que você perdeu. Isso significa que você vai dar um novo lugar, um novo sentido para essa perda. A pessoa, ela continua reconhecendo a importância daquilo que perdeu. Porém, ela consegue já olhar para o mundo de uma maneira diferente e colocar toda essa sua energia, essa libido em outras coisas. E esse processo, ele não tem um prazo, gente, de acontecer. Cada sujeito, ele vai viver esse processo de luto de uma maneira única, de uma maneira diferenciada. Então, como é que o luto, ele vai aparecer no sujeito? O Freud, ele observa que a perda de um objeto amado, ele costuma, em geral, gerar um estado de desinteresse pelo mundo. Então, o sujeito, ele volta muito para si mesmo. E a atenção dele também vai muito para o objeto o qual ele perdeu. Então, você pode perceber, você encontra uma pessoa enlutada, o principal assunto dela sempre vai ser o objeto perdido. Aquela pessoa que morreu, como é que foi, como é que aconteceu, quem estava na hora, quem não estava, o que ela sentiu. Então, durante alguns meses, algum tempo, ela sempre vai voltar a falar daquele assunto, porque a sua atenção está voltada totalmente para o trabalho de luto. Então, isso acontece porque o eu, ele está ocupado com o trabalho de luto, ou seja, a pessoa, ela não está parada, ela está trabalhando muito psiquicamente.
Por isso, o luto ele precisa de tempo, espaço, escuta, possibilidade para aquela pessoa sentir a dor e elaborar tudo isso. Porque sem essa organização interna, a pessoa acaba tendo a sua psique prejudicada. E aí sim, ela pode vir a ter um luto complicado. Mas quando é que esse trabalho de luto acontece? O Freud vai falar que a gente precisa da prova da realidade. O que significa a prova da realidade? A prova da realidade é ela realmente admitir e entender que aquilo verdadeiramente aconteceu. E com isso, é a chamada, né, hoje em dia, das nossas, vamos dizer assim, aceitações. A gente chama hoje muito, usa muito esse termo, aceitar a realidade, aceitar que aquilo aconteceu. Então, é quando o sujeito, ele se conscientiza de que o objeto não existe mais da mesma forma que ele tinha, que ele conhecia, então que essa libido, ela vai precisar ser retirada desse vínculo para depois encontrar um novo lugar, um novo pouso. E esse reconhecimento é essencial para que o trabalho de luto comece e para que essa pessoa vá aos poucos voltando à sua vida, né? Isso não acontece automaticamente. Isso demora um tempo. Por quê? Porque vai existir uma resistência. Ninguém se desliga facilmente daquilo que ama, né? Ninguém esquece uma pessoa que amava, que faleceu. Ninguém esquece facilmente um divórcio, né? Porque você viveu muitos anos com ele, tinha projetos, tinha uma vida com aquela pessoa. Ninguém vai se desligar facilmente de alguém que viveu e que compartilhou a vida por muito tempo. Então, isso é um processo demorado. E para que tudo isso aconteça, existe um custo psíquico do luto. Elaborar o luto, gente, exige muito do sujeito. Ele é um processo que consome muita energia psíquica, exige tempo, provoca muito sofrimento, mantém o objeto do psiquismo vivo ainda um bom tempo. Tudo ainda vai girar em torno dele. Então, esse desligamento, ele não é instantâneo. Ele acontece pouco a pouco. Então, há que ter paciência. Às vezes, você encontra uma pessoa 3 anos, 4 anos, 5 anos, né, que perdeu alguém. E aí você vai conversar com ela sobre aquela perda e ela chora, né? Ela ainda demonstra dor, ela ainda demonstra sofrimento, né? E às vezes a gente quer que a pessoa saia daquela situação ali, né? Acha que aquela pessoa ali não poderia mais estar daquela maneira. Mas a gente tem que entender que cada pessoa vai ter o seu tempo para elaborar essa perda, tá bom? E quando é que o luto vai precisar de um acompanhamento? Gente, existem perdas onde o Freud, apesar dele sempre estar falando que acredita que o trabalho de luto não precisa de nenhum tipo de interferência, que inclusive ele fala que interferências no processo de luto pode prejudicar, né, esse trabalho, para que esse trabalho seja bem sucedido. Porém, ele abre aspas e fala que existem alguns casos onde realmente vai precisar de um acompanhamento, que são nos casos de mortes súbitas, acidentes, mortes violentas, mortes precoces, porque esse tipo de morte são mortes que são inesperadas. Então, causa trauma na pessoa. Então, além da gente ter uma atenção maior, a gente ainda vai ter que trabalhar o trauma. Porque senão, esse luto, ele vai se tornar realmente um luto complicado. Então, a gente tem que ter muita atenção para isso. E quando esse luto não se elabora? Nesses escritos de luto e melancolia, o Freud vai dizer que existem casos, pessoas que não vão conseguir realmente fazer o trabalho de luto da maneira natural, como ela deve ser feita. Porque ainda existem estudos sobre isso. Ele termina sem muita explicação, mas aí é que ele vai entrar na melancolia. Ele observa que
ele vai falar que o sujeito, nesses casos, ele não consegue se separar do objeto perdido. O sujeito, ele sente que algo dele mesmo morreu junto com o objeto perdido. Então, ele não consegue nomear exatamente aquilo que ele perdeu com o objeto perdido. Quando isso acontece, o luto ele pode se transformar em melancolia. E aí, sobre melancolia, nós vamos falar na próxima aula.